Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Léo Menezes. Para quem me conhece também sou o Léo Menezes, não muda nada. Tenho 34 anos, eu sou aqui de São Paulo, capital. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho que sim, eu sou autista, como você vê aí no vídeo, né? E resolvi gravar esse vídeo para desmistificar um pouco sobre autismo, né? Para falar um pouco sobre o meu diagnóstico, né? O que me levou atrás para tentar me entender e que me levou ao diagnóstico de autista, né? E também para compreender um pouco mais, né? Também para ajudar pessoas, né, que às vezes estão num processo de diagnóstico ou que às vezes sempre se sentiram uma pessoa esquisita ao longo do tempo da vida, né? E nunca entenderam muito bem o porquê disso, como foi o meu caso, né? E também para ajudar amigos, para levar informação para amigos, parentes, né? Também para colocar no mundo, né? E aí, bom, ajudar, levar informação, né? O que for preciso. Eu fiquei na dúvida se eu gravava ou não, né? Mas eu resolvi gravar justamente por conta disso, né? Eu que quero muito ajudar outras pessoas também, né? Que às vezes passam por processos muito complicados, né? E não sabem que são autistas, né? Mas na verdade a pessoa é uma autista, assim como eu sou, né? Que ao longo do tempo da minha vida inteira eu não me entendi muito bem, né? Diversas decisões que eu tomei, processos que eu passei, né? Eu nunca entendi muito bem o porquê, né? Isso me levou a altos e baixos, né? Me levou aos processos depressivos, ansiedade, né? Claro que são comorbidades também, né, do autismo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é autismo, sobre a diferença, né, do autista para quem não é autista, né? E também falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? Onde encontrar informações, né? Como se referir ao autista, né? O que é o autismo, né? Para desmistificar um pouco, porque ainda existe muita informação nebulosa, né? Muita informação ruim, né? A sociedade não entende direito o que é autismo, né? A sociedade não entende mesmo, não entende bem, não sabe o que é autismo. Existe um estereótipo sobre autista, né? E hoje eu tô aqui também gravando esse vídeo para quebrar um pouco esse estereótipo, tá? Então, para falar um pouco quem sou eu, né? Eu tenho 34 anos, moro aqui em São Paulo, capital, né? Eu sou cientista social, né? Eu tenho mestrado em ciência política, né? Trabalho com projetos sociais aqui na cidade de São Paulo. Já tive assim, um desenvolvimento, né? Tenho 34 anos, já tive um desenvolvimento, passei por diversas áreas, né? Já tive formação com robótica, automação industrial, né? Fiz ciências sociais, estudei sobre agroecologia, estudei sobre economia solidária, tive sempre essa carreira mais na área social, né? Trabalhei com cursinhos populares, cursinhos comunitários, né? Trabalhei com agroecologia, né? Na cidade de São Carlos, aqui de São Paulo também, né? Fui DJ, né? De música eletrônica. Isso também tem um pouco a ver com o meu funcionamento como autista. Eu vou explicar um pouco mais porquê nesse vídeo, né? E todas essas questões que muitas vezes eu não entendia, né? Que a partir do momento que eu entendi que eu era autista, eu falei, caiu a ficha, né? Como acontece com todos os autistas, né? Quando recebe o seu diagnóstico, né? É importante falar aqui, né? Que muitas pessoas, elas sempre se sentiram diferentes, elas sabem, né, que elas são diferentes, né? Aquela pessoa que no meio social às vezes não consegue conversar em grupo, né? Aquela pessoa que às vezes tem crises, né? Que às vezes tem dificuldade de ficar em lugares muito barulhentos, né? Tem hipersensibilidade na luz, né? Eu tenho hipersensibilidade na luz, luz alta, do sol, tanto que aqui tá sol, assim, eu tô com um pouco de dificuldade de ficar com o olho aberto, né? Hipersensibilidade também ao mastigar, ou hipossensibilidade, né? A pessoa, ela gosta de estar sempre mordendo, tá sempre cheirando coisas, né? A pessoa tem hipersensibilidade tátil, né? Às vezes não consegue mexer com determinados texturas, né? Às vezes não sente dor, né? Porque o que é o autismo, né, pessoal? Vamos lá. O autismo, ele é uma neurodivergência, a gente chama, né? Então, assim, o autista, ele neurologicamente, ele tem a configuração cerebral, né, diferente do que é encontrado na maior parte das pessoas, né? Que são, os não autistas são chamados de neurotípicos, né? Que são as pessoas que têm neurologicamente, né, são tipicamente encontradas na população, que são os neurotípicos, os não autistas, né? Os autistas, bom, são os atípicos, né? Os não típicos. Até por conta disso que a série, uma das séries mais famosas que trata sobre autismo,
é o atypical, né? Que é a pessoa que é atípica, né? Então, o autismo, na base, assim, é isso, né? É uma neurodivergência, né? Eu gosto muito do termo de neurodivergente, né? Porque, de fato, é uma pessoa que neurologicamente é divergente, né? Esse barulho aqui foi minha gata. Ela tá aqui, eu simplesmente não consigo guardar ela porque ela causa, né? Ela tá aqui causando, como sempre, né? Então, o autismo na base é isso, né? Mas, pô, todo mundo é diferente, né, Léo? Sim, todo mundo é diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas o que acontece com o autismo, né? Com o autista? Né? Ah, e aqui um ponto importante. Pessoa autista, né? Não é pessoa com autismo. Porque o autismo não é uma coisa que eu carrego na mochila, entendeu? Ah, eu tô com o meu autismo aqui. Não, a pessoa, ela é autista, né? Ela é uma pessoa que é autista, né? Ela é neurodivergente, né? Ela não carrega. Porque quando você pensa assim, a pessoa com autismo, é como se a pessoa normal fosse a pessoa não autista, né? Então é uma pessoa que deveria ser não autista, mas ela vem com a mochila do autismo nas costas, né? Mas não, são pessoas autistas, pessoa autista, que é uma pessoa diferente, né? Como existem pessoas que são loiras, né? Pessoas que são pretas, né? Existem pessoas autistas, entendeu? E deixa eu tirar aqui. Então, assim, né? Eu tô com umas colinhas aqui para falar, né? O porquê que é a diferença, né? O que que é o autismo e o que que não é o autismo, tá? Então, assim, né? O autista é o neurodivergente, né? Então, a pessoa que é neurodivergente que é diferente do que é encontrado tipicamente na população, né? E aí, isso se reflete de várias formas, né? Então, porque, como eu estava falando, todos são diferentes, beleza? Né? Mas o autista, né? Ele, para ser considerado um autista, né? Ele tem, a gente chama de tripé do autismo, né? Que seria a pessoa que essa diferença, ela vai se refletir, né? Em déficit na socialização, né? Primeiro ponto, né? A pessoa, o autista, ela geralmente tem um déficit na socialização. Aí quem me conhece vai falar, pô, Léo, mas você é super sociável, né? Sim, eu sou uma pessoa que eu conheço pessoas muito fácil, né? Eu tenho uma socialização boa, né? Mas tem um porém, né? Eu tenho dificuldade muitas vezes de manter e de estar ali presente, né? Porque eu tenho uma tendência ao isolamento, a entrar no meu próprio mundo, né? Então, muitas vezes eu fico no meu próprio mundo e eu não cultivo amizades, né? Eu cultivo com uma outra pessoa, não consigo cultivar grupos, né? Eu quase nunca faço parte, assim, eu conheço muitas pessoas, né? Mas eu não consigo estar ali, né? Mantendo, né? Porque muitas vezes eu acabo ficando mais no meu próprio mundo, assim, né? Então, eu tenho coisas que eu me fecho no meu mundo e fico ali, pesquisando temas que eu gosto, né? Outro aspecto do autismo, né? Então, assim, o autista, ele muitas vezes tem um hiperfoco, né? Então, ele acaba procurando uma coisa que ele se interessa, ele procura muito a fundo. Ele vai, só fica naquilo, né? E estuda tudo sobre aquilo até acabar, esgotar o tema, sabe? Então, isso é uma característica também, né? Que às vezes é uma rigidez de pensamento, às vezes a pessoa não consegue pensar mais, às vezes, de uma coisa única ali. Isso tem seus lados positivos e lado negativo, né? Porque muitas vezes o autista ele vai ter dificuldade de interação e relacionamento, né? Porque às vezes ele é tão específico no pensamento que ele não aceita, né, pensamentos divergentes, né, ou diferentes, né? Ele tá ali só aquilo, né? Então isso é muito característico do autismo também, né? Do autista, né? Então às vezes ele também pode ter uma dificuldade de comunicação, né? Muitos autistas, às vezes alguns são não verbais, né? Porque a pessoa não consegue desenvolver a fala. Não que a pessoa, ela não chega a ser muda, né? Mas, por exemplo, às vezes o cérebro da pessoa é tão rápido, né? O cérebro do autista às vezes é tão rápido que o sistema de fala não processa. É engraçado isso, né? Então tem muitos autistas que passam por isso, né? Ele pensa tão rápido que não consegue transferir em palavras, né? Às vezes isso acontece comigo. Quando eu estou tentando explicar, às vezes, alguma coisa muito complexa para alguém, assim, que na minha cabeça está tão claro, e aí eu vou falar, eu não consigo. E eu gaguejo, não consigo explicar, aí eu falo, ninguém entende. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, assim. Então, né, tem até uma amiga minha, né, a Rafa,
que era lá de São Carlos, que eu lembro ter uma vez um período muito específico, assim, que a gente estava fazendo um trabalho em grupo, aí, né, eu tinha que explicar alguma coisa pro grupo, aí eu lembro que eu tentei falar, assim, falar, eu não consegui, ninguém me entendeu, né? Aí ela pegou e falou assim, ah, Léo, é porque você pensa muito rápido, né? Falei, é verdade, às vezes eu penso muito rápido que eu não consigo externalizar em palavras, assim, né? E às vezes eu acabo gaguejando ou fico falando repetidamente, às vezes eu repito muitas frases, né? Porque na minha cabeça tá... Então, assim, né? São vários aspectos, né? Enfim, que formam esse quadro do autismo, né? Então, é claro que existem esses níveis de suporte, né? Então, por exemplo, eu sou o nível 1 de suporte, né? Que antigamente era considerado como síndrome de Asperger, né? Tanto que eu fui diagnosticado como Asperger, né? Mas, com o passar do tempo, hoje, principalmente, está numa grande mudança, né? Principalmente da terminologia do autismo, aí a síndrome de Asperger é uma categoria que está deixando de existir, ela vai sair, né, das classificações, né? Bom, por conta da história mesmo, né, o Asperger é um cara que contribuiu com o nazismo, entre outras questões, né? E ainda existe muito mito sobre o autista, né? Ah, que o autista é aquela pessoa super gênio que não consegue ter relações sociais, né? Não consegue namorar, que não consegue... Existem muitos mitos aí em relação ao autismo, né? Claro que existe um denominador comum, né? Que faz todas as pessoas estarem sobre esse guarda-chuva do espectro autista, né? Desde uma Asperger até uma pessoa que já tem um grau mais alto de dependência, né? De necessidade de suporte, né? O nível 3 de necessidade de suporte, mas que se reflete nisso, né? Nessa dificuldade, déficit social, déficit de comunicação, né? E principalmente pensamentos repetitivos, né? Pensamentos, rigidez de pensamento, né? Que faz com que a pessoa fique muitas vezes ali, né, numa mesma coisa, né? Eu brinco, eu ouço a mesma música fazem 15 anos. É verdade, tem músicas que eu ouço que fazem 10 anos, né? E eu sempre ouço como se fosse a mesma coisa. Mas todo mundo, fala, Léo, todo mundo tem isso, tem, né? Mas eu ouço isso quase todo dia, entendeu? E quando eu ouço, é como se eu esquecesse do mundo, assim, eu entro no mundo paralelo, né? E fico no meu mundo pesquisando as coisas do meu interesse, né? Então, quando me hiperfoco, às vezes eu pesquiso tudo e esgoto aquilo, né? Isso me fez muitas vezes mudar de trajetórias ao longo da minha vida, né? E me perder, né? Eu nunca entendi, mas por que que eu fiz tal coisa, né? E as pessoas não entendem, às vezes se afastam, né? Mas é isso. Eu tenho uma necessidade de um isolamento e eu me foco, assim, em determinados temas e é só aquilo para mim, né? Então, é uma coisa, assim, para se olhar, né? Para se compreender, se observar, né? E aí a importância do diagnóstico, né? Eu falar que a importância do diagnóstico, né? Para as pessoas, para os autistas, né? Principalmente para quem não tem o diagnóstico. Porque eu não tinha o diagnóstico. Eu tive meu diagnóstico com 33 anos. E ao longo da minha vida, eu sempre me achei uma pessoa deslocada, né? Mesmo em grupos sociais, eu sentia que as pessoas não me entendiam, né? Não entendia porque eu era daquele jeito, né? Eu já assumi diversas vezes vários papéis, né? Eu era o louco, ou era o super... Eu já fui desde o louco até o super correto, né? Então, tipo, o cara é super correto, super pensamento quadrado, até o cara é loucão, né? Mas eu sempre tive o meu jeito de agir, as minhas regras de fazer, né? Então o autista também ele não vê sentido em seguir as regras tradicionais da sociedade, né? Então é aquela pessoa que quebra mesmo as regras, né? Que pensa e reflete sobre si próprio, né? E isso faz também, né, como um potencial, talvez, né, um grande potencial aí, né, mas isso muitas vezes faz com que os autistas, né, sofram de se sentir sozinho, né, de solidão, né, de ansiedade, de depressão, né, porque a pessoa, ela segue o jeito dela e as pessoas não entendem ela, né, e ela assume esses papéis assim, essa pessoa aí é muito louca, ou essa pessoa é muito chata, essa pessoa aí... Não, a pessoa é autista, né? E ela não sabe, então às vezes ela muitas vezes assume diversos esses papéis, né?
de ser muito chata, ou muito louca, ou muito quadrada, ou muito não sei o quê, né? Porque as pessoas não entendem ela, muitas vezes ela mesma não se entende, mas ela não é daquele jeito, entendeu? Ela é... E o fato dela ser, às vezes, tão diferente assim, né? E, às vezes, vamos lembrar, né? O pensamento ali padrão, né? O pensamento repetitivo, né? E isso acaba afetando a convivência social, né? Muitas vezes leva, né, a dificuldade de linguagem, porque o autista é isso, é como se o nosso cérebro, né, muitas vezes estivesse ligado sempre, assim, né? Então, eu tenho insônia, muitos autistas têm insônia, sofrem de insônia, dificuldade para acordar de manhã, né? Porque não consegue, porque tem insônia para dormir, depois tem dificuldade para acordar, né? Tem pensamentos muito acelerados, né? Não consegue parar os pensamentos. E aí isso vai se refletir em ansiedade, vai se refletir em depressão, né? Muitos autistas são TDAH, né? Tem TDAH, déficit de atenção, né? Por conta disso também, alguns, né? Não todos, não é regra, mas alguns têm superdotação, sim, né? Mas também não é a regra, tá? Não é uma regra. E também muitos vão ter dificuldade de conversar, né? De fala, né? Alguns podem ter deficiência intelectual, mas não é regra. Não são todos que têm deficiência intelectual. Mesmo níveis altos de suporte, né? Não, nem sempre tem, não é uma regra ter deficiência intelectual. Muitas vezes não tem deficiência intelectual. E é igual ao neurotípico. Tem neurotípico que tem deficiência intelectual também. Não é uma questão só do autismo, entendeu? Bom, autistas têm STEAMs, né? Que são ficar mexendo com a mão, precisar de estímulos, né? Estímulos externos para assim, não sei, é uma coisa que é só para sobreviver, assim, a pessoa tá quieta, não consegue ficar quieta, então muitos autistas ficam se mexendo, eu muitas vezes fico me mexendo enquanto tô conversando, né, tô em reunião, pego caneta, fico mexendo caneta, tiro caneta, desmonto caneta, quebro caneta, quando eu vejo só tô conversando ali com a pessoa, mas acabei de desmontar a caneta e quebrar, né, por que que eu fiz isso? Não sei, porque eu sou autista, né, então muitos passam por isso, assim, né, tanto que existem os Steam Toys, né, que é para ficar mexendo, né, para ficar mexendo a mão, porque como se o cérebro tivesse sempre ligado, né. Então, e o cérebro sempre ligado, muitas vezes leva também a uma necessidade, uma dificuldade de resfriamento, né. Então, muitas vezes os autistas sofrem de sobrecarga sensorial, né. Muitas vezes o autista ele tem muito estímulo, né, ou às vezes muito estímulo sonoro, né, como às vezes existem autistas com muitas hipersensibilidades, né, hipersensibilidade visual, hipersensibilidade sonora, hipersensibilidade tátil, né, e às vezes a pessoa entra naquela sobrecarga sensorial, depois ela precisa ficar 4, 5 horas ou um dia inteiro no silêncio, no escuro, né, porque deu uma sobrecarga ali no sistema, né. Eu tenho hipersensibilidades, né? Eu nunca soube que era relacionado ao autismo, agora eu sei, né? Por exemplo, tem coisas que eu não consigo mexer, como algodão. Eu não consigo mexer, uma bolinha de algodão, né? Pra mim me dá agonia. Se eu pegar assim, me dá agonia. Só de pensar de eu quebrar uma bolinha de algodão assim já me dá agonia, né? Eu tenho hipersensibilidade no pé, né? Então muitos também têm problemas gastrointestinais, né? Eu tenho, né? Muitos têm, como intolerância à lactose, eu tenho, né? Também muitos têm, né? Problemas intestinais, né? Isso também pode ser uma comorbidade do autismo, né? Do autista. Então, é um pouco tudo isso, assim, né? Um pouco são as questões, aspectos que podem atravessar, né, o autista, né, o universo autista, né? Então, como eu falei, e aí como se referir ao autista? Bom, autista não é pessoa com autismo, tá? Então, você lê pessoa com autismo, tá errado, tá falando, é pessoa autista, tá? E aí existem os termos dentro do universo autista, né? Neurodivergência, é o neuroatípico, neurotípico, que é a pessoa que é não autista, né? Entre outros termos, capacitismo, tá? Capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, né? Isso inclui o autismo, porque o autismo é considerado um PCD, né? É considerado uma pessoa com deficiência, né? Porque a pessoa não tem uma deficiência aparente, né? Física, mas ela tem uma deficiência no comportamento, né? Porque muitas vezes ela não consegue se desenvolver, né? Por conta dessas questões, né? Então, muitas vezes o autista não passa em entrevista de emprego quando ele não sabe que é autista, né?
É sempre aquela pessoa estranha que não vai passar em entrevista de emprego, né? É aquela pessoa estranha que ninguém quer por perto, né? É a pessoa que sofreu bullying na infância, então na infância também eu sofri bastante bullying, né? Eu não me envolvia muitas vezes, né, com os jovens da minha idade, assim, né? Mesmo que eu saia na rua, cresci mais na rua, mas as crianças ficavam jogando bola, eu não queria, eu ficava sentado no meu canto brincando com gravetos, né? Ou eu ficava em casa desmontando brinquedo e montando circuito elétrico, com 10 anos, entendeu? Então, o autista ele tem esse déficit nos relacionamentos, né? E isso, assim, existe o lado positivo, né? Em que muitos autistas, né, têm superdotação, é pensamento muito rápido, né? Mas também existem os déficits, né? E esses déficits, né, que fazem com que de fato seja considerado uma deficiência. E não é uma doença. Tá? Autismo não é uma doença. Então, o autismo não tem cura. Né? E também, olha, assim, é difícil você ver dentro do movimento autista, né, alguém que queira a cura. Né? A não ser que, de fato, né, existem sim, né, não vou falar assim, olha, ser autista, para muitos, é um fator muito positivo. Né? Eu sei que eu tenho mais dificuldades, né, mas eu também, agora que eu obtive meu diagnóstico, assim, eu me sinto bastante orgulhoso em ser autista. Né? Eu consigo falar com bastante orgulho. Não é um problema que eu tenho que esconder, né? Não é um problema em que eu já tive medo, né, de como que as pessoas iriam relacionar com isso, né? Ai, como que a pessoa vai ali olhar para mim depois que ela sabe que eu sou autista. Ai, como que a pessoa vai... será que, sei lá, tipo, as pessoas vão querer ficar comigo, né? Sabendo que eu sou autista. Eu tive esse medo, né? Não vou mentir, não. Né? No começo, antes de eu ter o diagnóstico. Hoje, sinceramente, eu tô muito bem, tá? Tô muito, assim, sinto orgulhoso de ser autista, tá? Sei que existem, sim, pessoas com muita dificuldade, né? Pessoas com muito déficits, né? E eu vejo que para essas pessoas, né, um acompanhamento é muito importante, né? Assim, para todos os autistas, um acompanhamento é muito importante. Na verdade, para toda a população, um acompanhamento é muito importante, né? Mas o autismo, muitas vezes, ele precisa de acompanhamento em habilidades sociais, em habilidades de fala, né, em habilidades de linguagem, né, porque autista pode ser disléxico, né, ele pode ter N fatores aí, né, que vem junto, assim, que vem no guarda-roupa, né, do autista, né. Mas, assim, a gente tem muito orgulho, né, porque também é o que nos faz único, sabe, né. Imagina que sem graça seria se o mundo fosse uma única coisa só, né? Então, a gente tem muito orgulho, né? Então, mesmo as pessoas, assim, é raro você ver alguém dentro do meio autista, olha, mesmo quando a pessoa fala, assim, que ela é a favor da cura, sinceramente, os autistas não gostam, não, porque a gente sente muito orgulho de verdade, né? Assim, a gente sabe que existem as dificuldades, né? A gente reconhece isso, que tem muita gente que tem dificuldade. Ser autista não é barato. Vou ser sincero que ser autista não é barato, né? Tratamento é caro, acompanhamento é caro e difícil de encontrar, né? O diagnóstico já é caro, né? O SUS não está preparado para receber um autista, né? Eu sou um defensor do SUS, todo mundo sabe, né? Todo mundo que acompanha minhas redes sabe que eu sou um defensor do SUS, né? Mas o SUS não está preparado para receber um autista. Isso eu posso falar assim, né, na lata. Porque por conta disso eu vou achar que tem que acabar? Não, muito pelo contrário. A gente tem que lutar por melhores condições, né, para ter um tratamento adequado específico. Né? Porque muitas pessoas que ainda não sabem que são autistas, né, que tem um primeiro diagnóstico, porque tudo acontece a partir de um reconhecimento da pessoa. Então a pessoa se reconhece, ela olha lá as coisas do autista e fala, cara, eu sou assim, né? Como sempre aconteceu comigo, né? Eu li não autistas com maior nível de dependência, né, de suporte, né, mas eu via assim, na época eu via muito assim, pessoas com Asperger, né, então eu falava assim, cara, eu acho que eu tenho isso daí, viu? Mas nunca levei à frente. Mas eu pensava, falava assim, cara, eu tenho esse negócio aí, eu acho, viu? Não é possível, eu me identifico com isso.
né? Então tudo começa com pré-diagnóstico, né? Um diagnóstico próprio, né? Um autodiagnóstico, a gente diz, né? Mas é importante passar mesmo, né, com um neuropsiquiatra especialista, que ele vai te dar de fato um diagnóstico. E você tem um diagnóstico, é um diagnóstico papel, né, reconhecido por um neuropsiquiatra, né, ou um psicólogo especialista, né, que eles também podem diagnosticar, né, você tem acesso a direitos como autista, entendeu? Então você tem cotas para autista, né, cotas para PCD, né, que isso inclui o autismo, né, você tem acesso a concursos públicos específicos para o autismo, né, para autista, né, você tem vagas de emprego específicos para autistas, né? Você tem acesso a passe livre, passe intermunicipal, né? Passe interestadual, né? Você tem 20%, o acompanhante, né? Com viagem aérea paga 20% do valor, né? Então, é assim, por quê, né? Você, Léo, aí, né, falando super bem na frente da câmera, né, é um direito, tá? É um direito, por quê? Porque os autistas, eles têm essa dificuldade de sair, de conviver, né? Tem déficit social, né? Então, tá, esses direitos é para garantir com que a pessoa saia e convive em sociedade, né? Você pode pagar meia entrada em eventos culturais, cinema, teatro, tá? E acompanhante também paga meia, tá? Então, é muito importante, né? Ir atrás do diagnóstico. E se, por exemplo, se você tem dúvidas, tá? Se você acha que você pode ser autista, se você sente que as coisas que você lê, primeiro comece a ir atrás de informação, tá? Esse é o primeiro ponto. Existem muitos canais de autista no Instagram, no Facebook, tá? Eu vou deixar alguns links embaixo aqui do vídeo, tá? Links de autistas ativistas, né? Autistas que levam informação, tá? Autista com informação de qualidade, tá? Porque tem muita informação ruim por aí, né? E vai atrás, né, para se compreender um diagnóstico, né? Se, por exemplo, se você acha que você pode ser autista e você também é uma pessoa de baixa renda, né? Acontece, né? Eu também, assim, para eu conseguir o diagnóstico, assim, para mim foi bem complicado, porque eu também estava sem trabalhar, né? Eu não sou de família rica, então eu tive que usar aí um dinheiro que eu tinha guardado, né? Sem sorte, consegui um projeto, né, que caiu bem na época que eu estava nesse processo de diagnóstico também, então, né, eu consegui mais. Não é caro, não é barato, né? Psiquiatra, especialista é caro, sim, né? Converse, peça desconto, peça valor social. Existem psicólogos especialistas em autistas que fazem sim valor social, tá? Entre em contato com os autistas, manda mensagem no Instagram, Facebook, o que for, manda mensagem, oi, tal, não sei o que lá. Todo mundo, o meio autista, a galera é muito aberta para conversar, porque a gente sabe o que a pessoa que é autista e não tem o diagnóstico passa. Por quê? Porque todos nós passamos por isso, entendeu? Então, o meio autista, assim, é muito aberto a isso. Chega lá, pergunta mesmo, na cara de pau, entendeu? Não tenha vergonha. Pode perguntar pra mim. Se você tem vergonha de falar pra qualquer outro, fala comigo, entendeu? Eu vou deixar aqui o link das minhas páginas, né, do meu perfil. Né? Você pode falar comigo. Fala, ô Léo, vi seu vídeo lá, tal. Pode falar. E também, se alguém tem dúvidas, né, amigos aí que vocês estão vendo esse vídeo, que talvez tomaram um choque, também, vocês sabem que eu sou super aberto, vocês me conhecem. Né? Pessoas também de fora aí que tenham dúvida, queiram conversar sobre o assunto, pode entrar em contato, tá? Se vir muito contato, né, eu não sei. Eu espero que eu consiga responder todo mundo. Eu não sei como vai ser esse vídeo, então, pode entrar em contato, tá? Entre em contato com os autistas, vá atrás, entre nos grupos do Facebook de autistas, tá? Vou também deixar o link aqui dos grupos de Facebook, né? E, vai atrás, né? Porque é muito importante. A gente sabe, né? Eu também tive um diagnóstico tardio com 33 anos. Tem amigos meus que tiveram um diagnóstico com mais de 50 anos, com 60 anos, 40, né? Então, a gente sabe como que é ser um autista vivendo no meio de pessoas não autistas, entendeu? A gente sabe como que é não se sentir enquadrado, se sentir um alienígena, não se entender, as pessoas não te entenderem, tá? Você ter que criar máscaras, assumir personalidades para conseguir se enquadrar no meio, sendo que você não é aquilo que você está demonstrando ser muitas vezes, né? Tipo,
se colocar em situações para ser aceito, né? Enfim. Mas vai atrás de informação, tá? Que é muito importante, né? Então é isso, gente. Eu queria gravar esse vídeo, tá? Eu vou deixar disponível aí no Facebook, vou compartilhar no YouTube, vou compartilhar aí, né? Ajude a compartilhar também, tá? Compartilhe nas redes, aí mande para todo mundo, mande para quem você acha que pode ser autista também, mas você nunca falou para ele, que eu sei que isso tem, né? Compartilhe, marque as pessoas, tá? Manda lá mensagem na rede, no meu Instagram, no meu Facebook, tá? Eu criei uma página especificamente para autistas, tá? Que tá aqui embaixo também, chama @neuradivergente, que é a neura de ver pessoas. Então, deixei aqui uma página de humor, memes, né? De conteúdo mais leve, mais humorístico sobre o tema, né? Mas também estou sempre compartilhando e tenho muito contato também com autistas aí que tem informação de qualidade, são pessoas muito bacanas, né? Então é isso, gente. Eu agradeço. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, que ficou um pouco longo, tá? Tenham paciência. E qualquer dúvida, gente, quiser falar, vem falar comigo. E eu amo todo mundo, tá? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.